Professor, tá contigo, pode começar. O professor pegou ali o amarelo ocre escuro e o sombra natural e vai começar a fazer o fundo da tela ali na parte superior. Olha que legal, galera, tinta bem diluída, o professor esticando, começando a esticar a tinta ali na tela. Por que nós optamos em fazer duas aulas completinhas aí para vocês? Justamente para mostrar o preenchimento desde a primeira pincelada até a pincelada final e também, atendendo a pedidos, fazer um vaso com bastante transparência. Nada mais bonito do que fazer uma composição completa, né? Até agora o professor só vinha trabalhando nos buquês e nós decidimos dar um passo além e fazer essa natureza morta para vocês. Olha que legal, galera. Lembrando que essa é uma das marcas do professor Marcos Venelli também, tá? Essa transparência dos vasos, os vasos de porcelana, de cobre, enfim. Professor aí de uma maneira bem eclética, trabalhando com vários elementos. Muito show, hein? A gente pegou ali uma referência e na referência esse fundo ele é composto dessa forma mais escura, justamente para depois destacar as rosas em tom, né, de cor de rosa mesmo. Muito show. Lembrando que o professor está trabalhando apenas com duas cores, o ocre escuro e o sombra natural. Daqui a pouco provavelmente entre algum outro elemento, né? O professor deixa o fundo ali bem marcado, a tinta bastante diluída e que vai proporcionando um preenchimento aí completo da tela. Agora o professor investiu bastante ali no sombra natural, para deixar a parte mais escura ali. Lembrando que a luz está vindo da esquerda para a direita do vídeo. Pessoal, vocês sabem que o narrador aqui, né, tem problemas com vertical e horizontal, né? Já falei isso nos meus outros vídeos, mas aqui na hora da direita para a esquerda, eu me policio para falar direitinho, tá bom? Show de bola, professor. Bacana esse fundo, hein? Só duas cores, muito legal. Muito legal. Professor agora pegando tons mais escuros ali, né? Essa tela, galera, só para vocês terem uma ideia, é uma tela 30 por 40, tá? Em dimensões. E aí o professor falou, beleza, vamos fazer uma composição diferente? Vamos levar mais informação? Vamos. Por quê? Nós estávamos nos buquês, e os buquês são importantes para vocês poderem absorver como que faz uma rosa, como que faz um amor perfeito, uma rosa silvestre, uma tulipa, enfim. Mas agora nós vamos partir para voos um pouco mais altos. Por quê? Porque é a rotina do professor também pintar essas telas desse jeito. Agora o professor pegou o ocre, amarelo ocre normal, porque ele estava utilizando o ocre escuro, ó. E aí você já vai ver uma diferença ali na tonalidade. Ele vai investindo um pouco de claridade ali no fundo. Bem manchado, bem legal. Show de bola. Pinceladas ali, deixando uma marca bem forte ali no fundo. Esses fundos marcados são muito importantes. Você olha, parece que você está vendo uma parede antiga ali no fundo, né? É muito legal. Agora o professor misturou um pouco de pele, ou melhor, amarelo Napoli com o ocre, e está investindo ali numa luminosidade ali na parte de trás também. Muito legal. São todos tons complementares, então lembrando, na palheta, o sombra natural, o ocre escuro, o ocre normal e o amarelo Nápoles. Show de bola. Se vocês perceberem, o professor não limpou o pincel. Ele vem utilizando, e como os tons são complementares, nossa, deu um trava-língua agora aqui. E aí o professor vai aproveitando essa mesma tinta que sobra no pincel para fazer a composição. Um pouco de luminosidade ali na base do vaso. Garanto a vocês que esse vaso vai ficar sensacional. Por que eu falo isso? Eu já estou acostumado. Eu já conheço a técnica e conheço também
o know-how do professor para esse tipo de trabalho. Um pouco mais de amarelo ocre escuro, deixando o fundo bem preparado ali para vir com vaso transparente. É importante para quem estiver assistindo o vídeo desde o início, eu sei que o dedinho corre para adiantar um pouquinho o vídeo, né? Roubando um pouco das pinceladas do fundo, enfim. Mas ó, vou dar uma dica, acompanhe o vaso ponta a ponta, porque é muito importante absorver todas as informações. E é uma opção, uma oportunidade muito rica ver como trabalhar de verdade a transparência no vaso. Que a gente vê muitos trabalhos de transparência e tal, e às vezes fica na dúvida, pô, como foi feito? Beleza, galera, vamos trazer o segredinho aqui para vocês. Agora o professor pegou na mistura de ocre com um pouco de vermelho óxido transparente. Pode ver que o tom ali na frente já ficou um pouco mais avermelhado, né? O vermelho óxido transparente ele tem essa propriedade. Como o próprio nome da tinta diz, ele é transparente e também ele é avermelhado. Agora o professor carregou ali no amarelo Napoli, carregou para dar o efeito ali da base onde estará o vaso. Olha que bacana, pessoal, que fundo bacana, show de bola, hein, professor? Muito legal. O professor esticando a mão ali no pincel. Você vê só, né, galera? Um pincel só, o professor não trocou de pincel para fazer nenhum arremate, nada. Já deixou a sombra ali do vaso. Eu vou te contar, tá danado, hein, Venere? Você é louco, hein? Olha que show de bola, que show de bola. Eu tô olhando aqui na câmera. E aí quem vai acompanhar o vídeo também, né, vai ter essa experiência. Então aqui eu vejo os dois, direto na tela e na câmera. Aqui na câmera a gente está conseguindo passar com bastante fidelidade o que está acontecendo ali na tela. Está sensacional, sensacional. Então se vocês perceberem, a base o professor já fez umas pinceladas ali na horizontal, né? Por quê? Para dar o formato realmente da base onde estará o vaso. Agora o professor investiu bastante no amarelo Napoli e vai dar uma boa clareada ali. Show. Mão bem leve. Como a tinta está molhada, o professor tem que utilizar esse recurso e deixar a mão bem leve para poder fazer com que prevaleça ali a luz. Senão a tinta funde uma na outra e aí já era. Show, 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 show. Muito bacana. Estou imaginando já lá na frente, quando tiver essas pétalas aí das rosas, as folhas, vai ficar sensacional. Só investindo ali na sombra, já deixando falhado, show de bola. Bem sutil. Agora o amarelo indiano com o ocre escuro e um pouco de amarelo Napoli. Mais um pouco. Oi? Bacana, show. Show de bola. Professor ali limpando o pincel. Agora que ele vai trocar de pincel. Depois que ele fez o fundo do quadro inteiro, ele trocou e pegou um pincel menor. Vamos lá. Só de olho aqui no que ele vai misturar. Ele pegou o Frangipane e o Sombra Natural. Tá misturando ali os dois. E vamos começar ali na parte de cima do vaso. Já deu uma puxadinha ali, é a parte que vai estar na sombra, né, de uma certa forma, porque você tem ali os elementos sobre o vaso ali, que são as folhas, as rosas, enfim. Aí o professor já vai fazendo um arremate ali no meio com sombra natural, Frangipane, e agora ele misturou um pouquinho do vermelho óxido transparente, porque já foi ali para a parte marrom, né? Então ele já misturou ali o vermelho óxido. Show de bola, que bacana. Miolo ali bem escuro, bem intenso, muito legal, muito legal. Agora mais um pouco de sombra natural. Eu dei uma bugada, de vez em quando eu bugo na hora de falar as tintas,
Ele vem ali na parte da frente do vaso. Bem na boa, galera. Bem na boa, fazendo o contorno do vaso, ó. Olha a pincelada bem leve. Bem leve. Deixando o contorno previamente feito ali. E dá-lhe sombra agora ali, hein? Sombra natural. Um pouquinho de frangipane. Sombra natural. E lá vem o professor escurecendo a parte de cima do vaso. Contorno ali de baixo. Olha só, por isso que eu falei, galera, essa parte aqui é legal acompanhar passo a passo. Sem pressa, sem medo de ser feliz. Não adiante o vídeo. Não perca nenhuma pincelada. É muito importante para vocês terem ideia de como foi feito. Ah, beleza, tem o recurso de voltar depois e tirar qualquer dúvida. Esse é o grande barato dos vídeos, coisa que a gente não conseguia reproduzir antigamente nas revistas, agora em primeira mão aqui nos vídeos. Professor pegando o sombra natural com um pouquinho de amarelo ocre, e aí sutilmente ele está dando uma clareada ali no vaso. Aí você vai falar, mas professor, essa mistura de cores aí vai dar transparência no vaso? Total, galera. Por isso que eu estou falando, não perca, não adiante o vídeo nesse momento. Acompanhe tudo. Olha só, fundindo as cores. Mais ocre. E dá-lhe ocre, hein? Ocre cor fix. Bora lá. Ocre com o amarelo Napoli. Então, se vocês observarem bem, há um contraste bem definido ali entre luz e sombra. Lembra que eu falei que a maioria dos trabalhos impressionistas, e principalmente o trabalho que esse professor que está narrando aqui, que sou eu, e também o Marcos Venelli, com certeza trabalha, 3 pilares: formato, luz e sombra. Tudo isso define o tipo de obra impressionista que nós fazemos, esses 3 pilares. Olha ali, galera. Bem escuro, a parte de cima, vem descendo, já dando um formato arredondado ali do vaso. Agora o professor pegou o amarelo ocre e está fazendo a base ali em contrapartida da parte escura que ele já tinha deixado. Que é aquela parte grossa, sabe? Que tem o pé ali do vaso. Olha que bacana, galera. Que legal. Na hora que começarem a entrar as luzes fortes aí a transparência salta da tela. Mas é um trabalho bem minucioso de fundo, de contraste entre luz e sombra. E assim, vou falar uma coisa que eu sei que eu me torno repetitivo sempre que eu falo isso: não tenha pressa. Não tenha pressa de executar o fundo. O fundo tem que estar muito bem feito para quando as luzes intermediárias e as luzes finais vierem, aí sim você vai obter um bom efeito. O professor misturou um pouco de verde Versi agora ali na mistura com o sombra natural e o frangipane. Show de bola. Lembrando que todos os arremates ali o professor está fazendo molhado no molhado. Porque ele acabou de fazer o fundo da tela. Tá molhadaço. Show, professor. Você pode ver que ele vai, trabalha o fundo para acertar algumas imperfeições ali, enfim. É um trabalho mesmo de deixar o fundo bem feito. Agora ele pegou o amarelo Napoli, bem forte, com um pouquinho de ocre. Já começa a dar as primeiras luzes ali na transparência do vaso. O formato da pincelada mais arredondado, acompanhando o formato do vaso. Agora um pouco de amarelo indiano, junto com o Napoli. As pinceladas bem soltas. Show, hein? Olha só, galera. Que legal. Como a gente já começa a ver ali, nascendo a transparência do vaso. Agora envolveu mais
o branco ali com o amarelo ocre. Bacana. A curvinha ali do fundo do vaso. Muito show, hein? Show, show, show. Contraste entre luz e sombra, deixando a base do vaso já bem feita. Agora indiano com amarelo Napoli. Pincelada bem vigorosa, marcando bem a tela. Olha que bacana, galera. Que show de bola. Como já começa a surgir nesse jogo de luzes, entre o fundo que está mais escuro, né, na parte de cima, e a claridade incidindo aqui na parte de baixo, você já começa a ver a transparência ali do vaso se precipitando. O professor agora pegou o amarelo Napoli puro, com ocre e um pouquinho de amarelo indiano. E vem ali na mesma intenção fazer Deixa eu dar uma acertada. Ah, legal. Vai dar uma acertadinha na base do vaso ali, entendi. Quem sabe faz ao vivo, hein? O professor aproveita que o fundo da tela está bem molhado e vai fazendo alguns acertos ali para deixar o formato do vaso bem bacana. Então escureceu mais a sombra ali. O legal, galera, da pintura e ainda mais nas aulas, é você poder observar como o artista também faz algumas correções ao longo da obra. Então o professor pegou agora ali, viu que tinha que fazer uma correção e fez. E olha que bacana essa luz, olha essa pincelada que ele fez ali na curva. Olha que bacana, pessoal. Show de bola, show de bola. Que bacana isso, muito legal, muito legal. Agora amarelo Napoli, novamente, bastante luz ali na transparência. Amarelo ocre lá no fundo, com um pouco de amarelo Napoli, fazendo curvinha ali do vaso. Show, hein? Que bacana, galera. Agora o professor pegou um pouquinho de sombra, parte escura ali, envolvendo um pouco. E puxando o pincel bem de leve para ir deixando o formato ali já do vidro na parte da frente, que apesar dele estar escuro ali, você tem o vidro, então ele vai puxando uma claridade bem tênue ali. Olha só que bacana. Que legal. E a pincelada sobe acompanhando o desenho do vaso. Muito bacana. Galera, lembrando que esse tipo de trabalho, o professor está fazendo molhado no molhado, porque aqui é uma videoaula. Então ele precisa utilizar alguns recursos, deixar a mão bem leve, enfim. Porém, você pode seguir esse passo a passo e deixando também algumas partes da tela secarem para você obter um melhor resultado na hora que você for trabalhar com a tinta, para ela não fundir uma na outra e você se perder um pouco. O importante é você saber o caminho, e é o que o Venelli nesse momento vai dando nessa videoaula sensacional aqui para nós. O caminho para você obter a transparência no vaso, enfim, com rosas que virão em breve, na próxima aula, ali na parte de cima. Agora o professor pegou o branco, está misturando ali com sombra natural, e vai aplicar algumas luzes ali na parte de cima do vaso. Olha isso, galera. Que show de bola! Que legal! Novamente o branco, agora um pouco mais forte, um toque bem sutil ali. Bacana, hein, professor? Limpa o pincel. O paninho dele vai ficando todo contaminado, ele vai ficando todo colorido. Agora ele pegou um pouquinho de verde, vai investir um pouco ali. Por quê? Passo importante. Você tem os elementos ali dentro do vaso, correto? Você vai ter algumas folhas ali, você vai ter a sombra das folhas dentro do vaso. Então o professor nesse momento vai se preocupando com isso, e também tem o cabinho, né? Das rosas que estão ali na parte de cima. Tudo isso meio que de certa forma tem que sutilmente aparecer ali dentro da transparência do vaso. Então o professor já vai se preocupando com isso nessa etapa e vai utilizando um pouco do verde Versi aí.
e a transparência vai saltando aqui na tela. Mais verde Versi com um pouco do sombra. Aí, galera, olha lá. Olha os cabinhos aparecendo aí dentro. Show, hein? Cabinho das rosas e dos botões que estão lá na parte de cima. Muito legal, muito legal. E uma transparência assim, sensacional. Agora o professor novamente vem ali na parte escura, faz um recorte ali do meio do vaso. Show, hein? Show, show, show. Esse recorte sutil que o professor está fazendo é a água, tá? Que vai estar ali, porque é um vaso transparente e dentro do vaso você tem água. Então ele já vai deixando o formatinho ali da água, onde ele vai daqui a pouco deixar mais evidente onde ela está. Que bacana isso. Você vê o negócio surgindo. Por isso que eu falei, não pulem, não adiantem. Essa parte é muito importante. Beleza, o fundo você acelera um pouco, mas a transparência do vaso, para poder pegar a galera, tem que acompanhar, hein? O professor deixando o formatinho muito bem arredondado ali do vaso. Show de bola. Show, show, show. E o guarda noturno passando lá do outro lado e a gente ouvindo o barulho dele aqui, mas beleza. O professor pegou agora o amarelo Napoli com um pouquinho de branco e ele vai fazer o risquinho da água ali dentro do vaso, ó. Olha lá, galera. Bem de leve. Ele vem fazendo o formatinho ali, a mão tá bem leve. Ele vai sugerindo ali o volume da água. Que bacana isso. Olha, a mão tá trabalhando muito leve ali, viu? Porque a quantidade de tinta envolvida, o professor tem que usar todos os seus poderes de Grayskull aí, viu? Vou te falar. Agora ele misturou o branco e a pincelada certeira para fazer a luz refletindo na parte arredondada do vaso. Olha isso, galera. Que show de bola. Ali é branco, tá? Branco mesmo. Agora ele vem na parte de baixo, sutilmente também o reflexo. As pinceladas certeiras ali. De quem já pintou muito vaso transparente na vida até então. Show, né, galera? Como a coisa surge, salta aos olhos a transparência do vaso. Fala a verdade. Bacana a gente ter dividido em 2 módulos, né? Para vocês, para poder fazer com calma, para poder levar um conteúdo de qualidade, para que você possa ver de fato como é feito uma transparência num jarro ou num vaso, assim como quiser, de vidro. Olha o recorte ali da luz. Show de bola. Muita delicadeza, muita sutileza, muito bacana. Lembrando que assim, nós teremos as rosas ali na parte da frente, as folhas em primeiro plano, só que nós já temos vários vídeos aqui no canal. Dá uma pesquisadinha depois e veja o passo a passo das rosas aqui, como o professor desenvolveu todo o trabalho. Olha aí, galera, novamente, o Marcos puxando ali sutilmente o contorno do vaso. Nossa, tá com muito volume, muito volume. Pequenos arremates de luz. Que bacana. Show de bola. Show de bola. O professor está dando uma olhada. Vê se vai fazer mais algum arremate ali. É contigo, professor. Reforçar o fundo. Tá. Vai dar uma marcada no fundo ali. Fazer alguns recortes. Agora o professor pegou o Napoli com o amarelo ocre e vai investir um pouco mais a claridade ali no fundo. Olha a transparência e o volume desse vaso. Está sensacional, sensacional. O nosso objetivo, galera, assim, é levar para vocês um conteúdo de extrema qualidade. E para isso,
numa tela como essa, para poder conferir para vocês essa qualidade, a gente resolveu então fazer em duas partes. Lembrando, esse é o vídeo número 1, a aula número 1, um mini curso gratuito em 2 aulas. E nessa daqui você está aprendendo a fazer um fundo, que é um fundo clássico, tá? Bem marcado para o seu quadro, com rosas. E também essa transparência deslumbrante desse vaso que vocês estão vendo aí. Agora o professor vai fazer pequenos arremates ali, deixando ao seu gosto. E olha, é legal assim, porque você vê o artista afasta, dá aquela olhada, mira e fala, não, vou melhorar um pouco aqui, vou mudar um pouco ali. Galera, sensacional, sensacional. Pouquíssimas cores, legal, né? Ele fala com deboche, ele falou assim, na próxima a gente faz as flores. É sensacional, Marcos, você é sensacional, cara. Você é sensacional. Dando sequência no nosso trabalho aqui com o professor Marcos Venelli, hoje nós vamos para a aula 2 e terminaremos essa transparência, esse quadro que nós estamos fazendo com rosas e o vaso de vidro. Nesse momento o professor está ali levemente trabalhando com a cor do fundo, porque como já secou o fundo da tela e o professor precisa fazer a junção das pétalas, das folhas com o fundo, ele vai sutilmente utilizar ali a tinta bem diluída no óleo de linhaça para dar um formatinho ali, manchar o fundo, né, acompanhando a cor, para na sequência ele poder fazer o trabalho ali das folhas e também das rosas. O professor vai trabalhar umas rosas diferentes nesse quadro, que são umas rosas chamadas redoutées, que são rosas repolhudas, bem compactas. Se vocês procurarem aí depois no Google, vocês verão que são rosas do estilo de quadro Flamengo. Vocês vão achar muito, muito, muito bacana. Olha lá o professor dando uma manchada, um pouco mais escuro ali, no fundo que já está seco. Aí vai clareando agora com o ocre, jogou um pouquinho ali de sépia no fundo, e aí ele vai puxando a claridade, justamente para umedecer em volta ali onde ele vai colocar os elementos, as folhas, as rosas na sequência. E aí vocês estão vendo o trabalho que foi feito na primeira aula, que é o vaso, né? A primeira aula foi justamente o fundo e esse vaso transparente, que sinceramente está sensacional, né? Nós pudemos acompanhar esse vaso passo a passo, desde a primeira pincelada dessa tela, um passo a passo forte mesmo aqui para vocês, em apenas 2 aulas, um mini curso para vocês aprenderem a fazer um vaso transparente e também rosas redoutées com as folhas ali que o professor agora está umedecendo o fundo com o óleo de linhaça e um pouquinho de ocre, bem pouco mesmo, tá galera? Um pouquinho de sombra que o professor vai trabalhando ali. É necessário umedecer o fundo para que a junção das pétalas e das folhas fiquem bem elaborados, tá? Olha que bacana, galera. O professor usa bastante óleo de linhaça nas tintas para deixar a tinta bem diluída, para ajudar no formato ali das pinceladas. E a gente estava aqui antes da gravação, já batendo um papo sobre os próximos vídeos, hein? A gente já está pensando em fazer uns negócios meio diferentes aqui. O Marcos Venelli fica inventando agora. E aí eu topo, então você já viu como é que é. Logo, logo a gente vai ter uns vídeos bem bacanas aí de florais. Talvez a gente surpreenda vocês aí com o conteúdo. Então, para isso, para que a gente continue com todo esse entusiasmo, eu já vou aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, não perca tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo. A gente está trabalhando aqui com muita dedicação, muito carinho para vocês, levando esse conteúdo 100% gratuito. Então, assim, ajude-nos, porque uma vez que você se inscreve ali, você ajuda nos fortalecendo aqui no YouTube cada vez mais. Então, a gente vai ganhando em popularidade, em views, enfim, e isso nos fortalece bastante aqui para que a gente possa continuar trabalhando com muita ênfase para vocês. Agora o professor está pegando ali o amarelo indiano com um pouco de verde inglês
pincel ainda está um pouco manchado com a cor do fundo. E ele vai dando um formatinho ali bem transparente para fazer as folhas ali no primeiro plano. Olha só, galera, bem fundo mesmo, então você já vê que ele se contamina com as pinceladas de fundo que ele acabou de fazer. Muito legal, que é uma necessidade ali para que garanta bastante transparência na composição. Verde inglês novamente com amarelo indiano, pincel ainda um pouco sujo do sombra, e o professor vai ali dando formatinho nas folhas. Você vê que não tem compromisso com a pincelada, só o formato mesmo das folhas que são um pouco menores ali desse tipo de rosa. Muito legal. Só preenchimento de fundo bem transparente. Aí depois, quando o professor jogar as luzes, a gente vai sentir ali todo o efeito desse trabalho que ele está fazendo no momento. Agora o professor misturou um pouco de vermelho óxido, é isso, professor? Não, é o marrom. Ah, marrom. Tá. É o marrom. Sombra queimada. Beleza, sombra queimada. Terra de cena queimada? Sombra. Sombra queimada, legal. Sombra queimada por cima ali para fazer a sombra das folhas que o professor acabou de fazer com o verde inglês e o amarelo indiano. Agora com sombra queimada o professor vai fazendo a parte ali já escura das folhas. Muito legal, hein? Acompanhando a tonalidade ali do fundo da tela que já estava seca. Lembrando, o professor umedeceu ali essa parte do fundo justamente para ajudar depois na junção entre as pétalas e as folhas com o fundo. Muito legal. Estamos aqui gravando, hoje é uma segunda-feira, tá, galera? Então eu não sei em que momento vocês verão o vídeo, provavelmente na quarta, quando a gente sempre posta aqui de quarta-feira. E aí depois vai no sorteio dos dias da semana, mas hoje é uma segunda-feira e nós estamos aqui, ó, forte e firme gravando para vocês. Depois de um dia aí intenso de trabalho, enfim, a gente se reúne aqui à noite no ateliê do professor Marcos Venelli para fazer essa gravação com muito carinho aqui, com muita dedicação para vocês. Legal, hein, professor? Show, hein? Só pelo fundo a gente já vai identificando que as folhas vão ficar bem legais. Um formato um pouco menor do que as folhas convencionais das rosas que o professor habitualmente faz. Muito legal. Agora eu estou olhando nesse momento para a câmera. Até agora eu estava olhando só na tela. Tem que ficar de olho no peixe e o outro no gato aqui. Porque senão a gente acaba perdendo as informações, mas é sempre bom conferir como que está ficando na tela também. O professor continua firme ali, agora ele misturou um pouco de verde versi. Legal. Vai partir para as luzes aí? Ainda não, né? Vai, pegou outro pincel, já vai nas luzes já. Beleza. O professor ali é uma máquina com pincelzinho ali. Agora ele pegou verde inglês novamente, com amarelo indiano e um pouquinho de branco. Grava essas três cores: amarelo indiano, verde inglês e branco. Olha a tonalidade, galera. Fez ali um cabinho. Já vai jogar mais luz. Beleza. Bem leve, a mão bem leve, bem sutil. Lembrando que as cerdas do pincel do professor ali estão bem juntinhas. Eu não preciso nem falar que nós temos um vídeo aqui ensinando a fazer limpeza dos pincéis para ficar com as cerdas juntinhas assim, né? Porque senão não consegue fazer esse tipo de arremate, viu? Se tiver com o pincel esgarçado, não faz esse tipo de arremate na folha, não fica bacana. O recorte na ponta. Show, hein? Bem leve. Ali você já vê a folha se projetando, é muito legal. Poucas pinceladas ali você já identifica o formato, a luz e sombra. Os três pilares aí que compõem o tipo de trabalho que o professor, assim como eu, estamos habituados a fazer, que é o impressionismo. Show de bola, professor. Poucas pinceladas, você identifica esses três pilares aí. Olha que bacana. Lembrando a sequência, o fundo do quadro estava seco, que nós fizemos na aula 1.
Então, na aula 2 agora, o professor umedeceu em volta das rosas e também em volta das folhas o fundo do quadro, seguindo as cores que ele já tinha utilizado, bem diluído no óleo de linhaça. E aí ele fez o fundo das folhas e agora está dando as primeiras luzes ali. Olha que folha bacana, pessoal. Show, hein? Bem leve. Agora ali o professor investiu mais no amarelo. Então ficou amarelo indiano, verde inglês e branco. E agora ele vai jogar a luz ali por cima. Show de bola. É legal ir variando um pouquinho dos tons, né? Coloca um pouquinho mais de verde inglês ou às vezes um pouquinho mais amarelo indiano. Por quê? Porque na natureza as folhas não são completamente iguais. Você tem diferença de tonalidade entre as folhas que variam ali de acordo com o tempo de cada folha, né? À medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando um pouco mais amarelada, tal e tudo mais. Então é importante, com o tempo, né, você ganhando mais segurança, se atentar a esses detalhes aí para fazer as folhas nas suas composições de rosas também. Muito legal. E é um tom bem complementar, ali é um verde bem complementar ao fundo da tela, né? Muito legal. Que bacana. Essa transparência desse vaso aí vai ficar sensacional. Você vê, né, galera, como a gente dividiu em 2 aulas um conteúdo tão importante como esse e levando com muita ênfase, muita dedicação aí para vocês. Por isso que o professor novamente aqui no meio do vídeo vai pedir, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, ajude-nos a crescer cada vez mais aqui no YouTube, para nos automotivarmos e levarmos aí sempre conteúdo de qualidade para vocês. Muito show de bola. E detalhe, né? Gratuito. O que é mais importante também. Muito bacana. Para quem está aprendendo, a gente tem alguns vídeos também bem didáticos de paisagem, de rosas, só a rosa mesmo, só o elemento rosa, enfim. Para quê? Para que você possa acompanhar passo a passo as pinceladas. Nas edições do vídeo eu procuro aproximar a câmera, né, para você ver, você que está aprendendo a pintar, para você ver a pincelada do professor, pétala por pétala, para poder interpretar. Mas é difícil, estou começando agora, não tenho ainda o peso da mão adequado. Não tem problema. Com o tempo, isso vai se tornar natural para você e o mais importante é que você vai ter sempre a referência aqui no canal, porque esse tipo de conteúdo que a gente produz, ele não envelhece. Se daqui a 15, 20 anos você estiver visitando o canal e olhando o conteúdo, a técnica continua a mesma. Esse que é o grande barato dos vídeos de pintura. O aprendizado ele não envelhece. Isso é muito importante. Show, hein, professor? Essas folhas mais amareladas aí, você investiu mais no amarelo indiano. Eu não estou dando a sequência das cores porque elas continuam as mesmas, tá, galera? O professor está variando entre o branco. Agora sim ele usou um pouquinho mais de sombra ali, com um pouquinho de vermelho óxido, mas as partes luminosas ali é o verde inglês, o amarelo indiano e o branco. Agora ele só está dando um pouco mais de ênfase ali na sombra, para a folha não ficar muito iluminada. Muito bacana. Olha os veios ali no meio da folha, muito legal. Muito legal. E a mão leve, hein? Com o tempo vocês vão dosando aí para utilizar o pincel da maneira correta, pintando molhado no molhado assim. Eu confesso que para fazer as rosas e as folhas eu me perco um pouquinho. Aí tem que pedir socorro aqui para o professor. Já me garanto mais a paisagem. Aí nas rosas, nas folhas, aí eu já sofro um pouquinho. Agora algumas folhas fantasmas ali, ó, aproveitando aquela parte mais escura. Nós temos um vídeo aqui onde o professor ensina a fazer essas folhas fantasmas. Se eu não estou enganado, foi no vídeo da rosa amarela ou da rosa branca. Depois dá uma procuradinha aí. Temos 2 vídeos, né? Um de rosa branca, outro de rosa amarela, em que o professor trabalhou algumas folhas fantasmas.
E tem também da rosa vermelha, que foi nosso primeiro vídeo aqui do Marcos no canal e que está bombando, bombando. Depois procurem aí também. Tem uma playlist aí só de rosas, hein? Rosas silvestres, amarelas, branca, vermelha, enfim. Tudo lá para vocês. E agora vai entrar mais uma aí também. Apesar que essa vai entrar numa playlist de vídeo aula, né? Porque são 2 aulas. Eu vou fazer uma playlist com as 2 aulas juntinhas ali. Olha que bacana, galera. Show, hein? Show, show, show. Teve uma colega nossa que comentou aqui. Show, show, show. Já pegou a fala do professor aqui, que ele fica narrando os vídeos e já comentou. Eu falei, meu, muito legal. Ele escreveu lá, show de bola, e ele escreveu show, show, show. Eu falei, muito bacana. Tá nos comentários, eu só não me lembro de que vídeo que é. Eu respondo todos, tá? Junto com o Marcos aqui. Nós respondemos todos os comentários. Às vezes tiramos algumas dúvidas, tal. Enfim. E recebemos sugestões também e colocamos na pauta aí para pintarmos aqui em breve. O professor agora vai começar a fazer um botão ali da rosa Reduté, que eu já falei aqui no início. E ele está manchando ali com o amarelo indiano e um pouquinho do amarelo de cádmio. Agora ele misturou o branco. Legal, hein? Olha só, galera. Poucas pinceladas, bem poucas mesmo. E você já vê o formato do botãozinho todo repolhudo ali. Muito legal. Que cor é essa, professor? O indiano e o... 300 vermelho óxido. Vermelho óxido e amarelo indiano. Beleza. Vai lá pro miolinho, né? Isso. Show, 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 show. Olha que bacana, galera. Do nada você vê o botão aparecendo ali. Que legal. Muito bacana. Um botão diferente, né? Um botão já um pouquinho mais aberto, né? Não é aquele botãozinho clássico, fechado e tal. Né? Ele já está um pouquinho mais repolhudo ali. Agora ele pegou um pouco de vermelho. Agora eu vou para rosas. Ah, você vai para o fundo da rosa, beleza. O senhor vai deixando ali o botãozinho e vai para o fundo das rosas Reduté. Esse daí é o laca? É o vermelho chinês. Vermelho chinês. Demorou, professor. Vermelho chinês. Um pouquinho de gris de paine. Gris de paine. Olha a mistura, galera. Vermelho chinês, gris de paine e branco. Olha o tom. Sensacional. Eu olhei aqui na palheta e falei, não, é brincadeira, né? Olha o tom que ficou. Show de bola. Tem que falar show de bola, que não tem como. Vou citar de novo, porque eu gostei muito. Gris de paine, vermelho chinês e um pouquinho de branco. E aí o professor, intencionalmente, tá? Ele vai contaminando um pouco ali com o fundo que ele umedeceu. Para quê? Para garantir a transparência na ponta ali da rosa Reduté. Olha que legal. Depois procurem, tá? Aí no Google. Eles vão falar, o professor está inventando o nome dessa rosa. Eu tô não, tá? Vocês vão encontrar lá em vários tipos de pesquisa. Aí eu vou até soletrar aqui, ó, R-E-D-O-U-T, Reduté. Não sei se minha pronúncia está correta, mas creio que esteja. Aí se vocês procurarem, né, por rosas Reduté, aí no Google vocês vão encontrar esse tipo de rosa que o professor vai pintar bem repolhudinha aí. Olha só como ela é bem despontadinha ali na parte, o professor vai dando um formatinho ali, ó. Como que bem diferente. Meu, muito show de bola. Agora o professor colocou um pouco mais de gris de paine junto com o vermelho chinês e já vai escurecendo ali, fazendo algumas sombras. Bacana essa composição de tons, hein? Sensacional. Que privilégio, hein, galera? Em 2 videoaulas deixaremos aqui para vocês um curso completo, desde o vaso de vidro, que eu estou vendo a transparência aqui, tá sensacional, até essa composição de rosas Reduté. Olha, o professor vem para essa rosa que está
mais caída, né? Tá voltada aqui para baixo. E já vai compondo o fundo também. Seguindo a composição. Verde chinês, frangipane e branco. Verde não, vermelho. Ah, verde não, vermelho. De onde que eu tirei o verde? Galera, perdoe a nossa falha. Estou ouvindo. Ele tá ouvindo aqui. Eu tô viajando, falei verde. Não existe verde chinês, é vermelho chinês. Perdoe o professor aqui. Não vai ter edição, tá? Essa falha vai ficar aqui para você ver que não pode perder, não pode passar do ponto. Então vamos lá. Vermelho chinês, frangipane e branco. E aí é óbvio, né? Quando o professor vai fazer a parte mais iluminada ali, ó, como agora, ele acrescentou mais branco na mistura. Mas o pincel não foi limpo, tá? Ele aproveita ali que ele já está utilizando os tons e vai só compondo a parte de luz e de sombra. Isso que vocês estão vendo é fundo puro, tá? Fundo puro. E o professor vai mesclando ali os tons para depois, quando ele vier com as primeiras luzes e depois as luzes finais, ele já vai dando formato ali na rosa. Olha que bacana, galera. Muito show de bola. Muito legal. Olha como variam os tons de luz e de sombra ali, né? Ah, professor, muito difícil pintar assim, eu preciso... Normal, vai treinando. Pega uma telinha, treina, vê o vídeo mais de uma vez, vê como o professor faz a composição. Não tenha medo de errar. Terminou aquela telinha, usa aquela tela como referência. Ah, pô, terminei, só vou treinar. Beleza, terminou? Limpa a tela novamente, deixa a telinha ali para você pintar novamente. Dá para fazer isso, de repente você passando um solvente ali na tela, para que você possa pintar mais e mais a mesma tela só para treino. Agora o professor acrescentou ali o vermelho chinês com um pouquinho do laranja. Bem pouco, tá? Ele está indo ali na parte de baixo para fazer uma sombra. Agora já veio para o miolo. Agora é laranja e vermelho chinês com o pincel sujo, tá? Olha que bacana. Que show de tons, hein? Muito legal. Muito, muito legal. Agora sim, o professor limpou o pincel. Vai pegar ali o branco, vermelho e um pouquinho de laranja de cádmio. E ali ele já vai simular algumas pétalas ali, ó. Você já começa a identificar de leve, ó, as pétalas que virão. Olha que legal, galera. Como ele trabalha rápido com o pincel. E já vai deixando um formato pré-feito ali, talvez seja essa palavra. Muito legal. E olha como você vai percebendo que ela já vai ficando bem repolhudinha, né? Só no fundo que o Venelli está aplicando, olha só. Show, hein? Esse laranja entrando agora aí com força aí, hein? Muito legal. Muito bacana. Que bonito isso, hein? E tá destacando aquele botão amarelo que você fez ali primeiro, que você deixou o fundo, hein? Muito legal. Agora as pinceladas um pouco mais agressivas ali entre o vermelho chinês e o laranja de cádmio. Por que o professor tem que deixar a tinta sobrando na tela? Porque ele está pintando molhado no molhado, né? Então não tem jeito. Aí tem que abusar um pouco da quantidade de tinta na tela. Mas o legal é passar toda a informação do passo a passo para vocês. Agora o Venelli vai lá em cima no outro botão que está ali. Esse um pouquinho mais fechado. Em relação ao botão amarelo que está aqui na parte de baixo. E a mistura está com bastante frangipane, vermelho chinês e um pouquinho de branco. Agora o Venelli acrescentou o laranja ali. Legal. Já fazendo miolinho. Muito show. Agora o branco já dando formato também. Olha só, galera. Como surge do nada. Do nada já surge ali o botão na parte de cima. Que composição bacana. Voltamos ali para a prancheta. Agora vermelho chinês, frangipane e um pouquinho de branco. Prancheta é legal, né? Palheta, né? Prancheta é quando você faz pesquisa lá, eu já uso a pranchetinha para ficar escrevendo. Show, hein?
Já ficou o formatinho ali de um botão ali também. Agora acho que a gente vai começar a entrar nas luzes, né? Os fundos estão feitos, bem manchados, definidos, e lá vem luz. Agora o professor está pegando um pouco mais de branco ali. E vai começar a dar a luz na rosa que está virada. Olha só, galera, que bacana. Então você vai ter um estudo de 2 elementos aqui também, de uma rosa virada, na verdade 3, né? De uma rosa virada, de uma rosa aqui para frente e também dos botões. Olha que legal, eu fazendo a base ali, onde depois vai sair o cabo da rosa. Muito legal. Os cortes da pincelada ali são muito legais. Vai dando muita transparência. Mais branco aí? Beleza. Você é que manda, professor. Olha como é arredonda ali a rosa, o copo da rosa, digamos assim. Muito show de bola. E esse estudo de cores que a gente está podendo apreciar aqui é maravilhoso, né? Verde veci não. Vermelho em chinês, frigipane e branco e também um pouquinho do laranja de cadmio. Muito legal. O professor agora me desceu o pincel, pegou um pouco de laranja ali, misturou no branco e um pouco mais de laranja de novo e vem para fazer algumas pétalas ali, as pétalas menores que acompanham o miolo da rosa. Olha que bacana. Show, hein? A luz já está pulando aqui na tela da câmera. Muito legal. Agora ele vem sumindo, fazendo ali um degradê. Bacana. Mais branco na mistura. À medida em que ele vai chegando mais na parte de baixo ali. Acrescentou bastante branco, vem puxando. Olha só que sequência bacana de pincelada, pessoal. Todas sobrepostas ali nas pétalas do meio e da parte de cima onde está pegando a luz ali na rosa. Muito bom mesmo. Agora o recorte para frente, mais branco, que é onde a luz está pegando bem na ponta ali das pétalas que estão do lado de dentro. Nossa, que bacana. Ó, o pincel virando novamente, a pétala já ficando, absorvendo mais luz. Muito legal. Muito legal. Esse miolinho da rosa aí ficou sensacional, hein? Parece tão fácil, né, galera? Fala aí, hein? Mas depois que a gente pega a manha, fica muito legal. Muito legal. É a pincelada, é o que a gente tem que treinar, o formato. Aí é formato, luz e sombra. Sem medo de ser feliz. Bem com a pontinha do pincel. Já deixando as pétalas ali do meio todas compostas. Agora o professor pegou bastante branco. E vai jogar mais claridade ali. Olha que as pinceladas desse tipo de rosa, elas são pinceladas mais curtas. Ele faz uma sobreposição maior de pétalas na rosa redoutée. Vai o professor ali, puxando mais, legal, muito show, hein? Que coisa linda. Nossa, tô olhando aqui na câmera, tá muito legal. E bastante tinta sobrando na tela, que é o recurso que o professor utiliza quando pinta molhado no molhado. Muito bacana. O recorte ali da pétala bem na lateral. Olha que legal, galera. Show, hein? Já vem dando acompanhamento para fazer a virada ali das pétalas que estão bem na ponta. Que bacana. Sensacional. Transparência demais.
Olha a importância dele ter feito, molhado novamente o fundo que já estava seco, com óleo de linhaça e um pouquinho da cor que compunha o fundo. Por quê? Você pode ver que agora ele consegue conferir essa transparência na pincelada, porque à medida que você faz isso com o fundo seco, não ia obter esse tipo de efeito. Olha lá, o fundo que está molhado um pouco com o óleo de linhaça, ele permite que o pincel escorregue mais rápido ali e aí já fica a parte transparente. Isso bem na ponta, tá, galera, das pétalas da rosa. Olha que bacana, sensacional. Venelli, que raiva de você. Sensacional, sensacional. Galera, ajude-nos. Eu não tenho culpa. Não tem culpa, beleza. Eu devia pegar um pendrive, fazer um download do seu conhecimento aqui de um cérebro para o outro. Ponto. Para mim já estaria de bom tamanho. 50%, cara, não precisava nem de 100, 50% já estava bom para mim. Olha só, galera, que bacana que está ficando isso. Sensacional. Sensacional, Venelli. Nossa, tá muito, muito, muito bonito. E uma rosa diferente, né? A gente já fez outras rosas aqui, vocês vão ver que ela é bem mais repolhuda, ela tem mais pétalas ali, uma sobreposta ali sobre a outra, enfim. E a cor, né? Essas cores que o professor envolveu aí são sensacionais, né? Olha, as pétalas dobradas, né? Porque ela está se apoiando ali nas folhas. Muito legal. Muito show de bola. Show, Venelli. Sensacional. Muita transparência, hein? Agora o professor está investindo ali na luz, mas é uma luz mais puxada para o rosado. Ó. Por quê? Porque ali não tem tanta incidência de luz. A luz está mais na parte de cima ali da rosa. Que bacana. Sensacional. Galera, para quem já tinha achado legal a transparência do vaso, agora com a transparência dessas rosas, fechou, hein? Que vídeo aula bacana, bacana, para a gente fechar com 2 videoaulas aqui, deixar uma playlist para vocês de transparência total, de vaso, de rosa reduté, de botões, das folhas acompanhando o fundo da tela. Sensacional, sensacional. Agora o professor começa a conferir transparência e luminosidade na rosa que estará virada. Olha que bacana, galera. O professor podia muito ficar na zona de conforto e fazer ali 2 rosas voltadas para frente, mas não. O professor faz a rosa virada porque também é uma dúvida pertinente para quem está afim de pintar rosas ou quem está começando a pintar. Como que eu vou fazer uma rosa virada com bastante estilo? Tá aí a resposta. Olha os recortes do pincel. Sensacional. Muita, mas muita transparência. E tudo isso passa pelo fundo, né? Nós acompanhamos aqui como o professor usou um recurso, né? Que é também parte importante aqui da aula para você fazer as rosas ali em cima do fundo que já estava seco. Então o professor umedeceu. Já fica a dica ali de como você deve trabalhar quando o fundo estiver seco e você precisar ali de transparência. Ali já são as pétalas da parte de baixo voltadas ali para dentro à luz, que depois o professor vai jogar o cabinho ali dessa rosa, tá? Que vai sair da rosa para dentro ali do vaso. Sensacional. Nossa, a Venelli tá muito bonito, cara. Eu quase bati o pé no tripé da câmera aqui. Quase que eu tremei o negócio aqui, mas beleza. Aqui, galera, eu tô numa zona de conforto total, né? Porque quando eu gravo meus vídeos, eu tenho que ficar narrando e pintando ao mesmo tempo. Aí o professor se perde lá na garagem, aí a Zoe late, passa o guarda noturno. É uma farra lá. Aqui não, aqui é mais calmo, é mais sóbrio, tranquilo. O professor investe ali na pintura e eu invisto aqui na narrativa.
Show! Bastante branco ali em cima, acompanhando com um pouquinho de vermelho chinês e um pouquinho de cris de pane. Aí são as luzes do botão ali, e mesmo assim o professor faz um botão bem trabalhadinho, bem repolhudinho também. Agora vai entrar uns recortes ali com um pouco de vermelho chinês, que em algum momento aqui do vídeo eu chamei de verde chinês. Mas beleza, faz parte do processo. O professor já atrapalhou, estava prestando atenção na tela e confundiu a cor. Olha que bacana, galera, esse botão, que da hora, show de bola, hein? A gente fica ali fazendo aquele botão de rosa presinho, fechadinho, que nada, tá aí, ó. Olha as pinceladas bem soltas, cantinho do pincel, pincel chato, mas com cerdas juntinhas. Olha o efeito que você consegue dar aí. Sensacional. Muito, muito, muito bom. Ah, você que manda. Amarelo agora, um pouquinho de amarelo com o branco, já vai na outra rosinha ali, né? E essa rosa amarela, ela ficou diferente aí, né? Ela chama atenção também, é um botãozinho amarelinho aí, mas está sensacional. Sensacional. Quebra um pouco a sequência né, do tom rosado, fica muito bom, hein? Coisa de quem está habituado a pintar hectares e hectares aí de rosas, né? Muito show de bola. Galera, é o seguinte, eu vou pedir uma coisa meio diferente aqui. Depois, se você se sentir motivado, coloca aí nos comentários que tipo de rosa que você gostaria de ver, qual tom de rosa que você gostaria de ver pintado aqui pelo Marcos Venelli. Eu tive uma ideia muito louca, que eu falei para ele hoje, eu não sei se vai render frutos, mas vocês aí podem opinar também. De repente você viu algum tom de rosa diferente que a gente não tenha pintado aqui, ou que você tem intenção que a gente pinte, manda para nós. Não sou eu mesmo que vou pintar, é o Marcos, então eu jogo. Eu jogo nas costas dele, eu só vou narrar, beleza? Me ajudem aí, tá? Depois vão lá nos comentários, vamos dar trabalho pro professor aqui. Escolhe um tom bem legal aí, né? Mas uma coisa que seja real, de repente, e passe aí pra gente, beleza? A gente corre atrás para tentar fazer aqui, tá bom? O intuito aqui é que vocês se sintam à vontade cada vez mais no nosso canal. Agora o professor jogou um pouquinho de sombra ali com o vermelho chinês e o cris de pane e um pouquinho do laranja. Agora mais cris de pane. Olha que bacana. Para dar mais transparência, né? Isso. Show, hein? Olha como ele deixa bem falhado, ó. Olha lá. Olha como fica transparente, galera, no momento que ele joga o cris de pane com um pouquinho de vermelho chinês. Vocês já viram que essa cor fica sensacional, né? Quando pensa que acabou, né? Quando pensa que acabou. Quando pensa que acabou, aí vai lá o Marcos e pá. Eu já estou pensando numa gota em algum lugar aí, tá? Já que você fica inventando, eu vou inventar daqui também. Olha que bacana. Sensacional. Sensacional, mas não tem aqui, professor, a nossa ideia é conteúdo de qualidade, então não temos pressa para terminar o vídeo. Nós respeitamos aí, né, todos assistindo, mas o importante na pintura é não ter um vídeo rápido, para de repente, poxa, fez de qualquer jeito. Não, aqui a gente vai no detalhe, porque isso daqui na verdade é um curso gratuito para vocês. São 2 videoaulas completinhas para você ver todos os segredos, todos. Então vocês veem que além de toda essa composição de luz, o professor revisita ali com uma sombra para dar justamente esse formato e essa transparência que vocês estão vendo. A nossa preocupação é com a qualidade do conteúdo. A gente sabe que tem um tempo, né, tudo, mas não importa. Qualidade é tudo para nós aqui e a gente quer levar isso adiante para vocês. Já que é para fazer, vamos fazer bem feito. Olha que legal, galera. Que show de bola. Agora o professor pegou um pouquinho mais de cris de pane com o vermelho chinês, que está fazendo alguns recortes ali também. Sensacional. Muito bacana. A exemplo do que ele fez na rosa aqui na frente, que está virada para frente, agora ele está jogando uns tons um pouco mais escuros ali, para deixar o formato da rosa virada ainda mais marcado ali nos recortes das pétalas. Que legal, hein? Sensacional.
sensacional. O professor deu uma limpadinha no pincel, vai lá de novo no vermelho chinês e no laranja de carne. Vai jogar um botãozinho aí no meio? Escondidinho. Beleza. Do nada vai nascer um botão ali no meio, ó. Bem de leve. Show, 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 show. Que bacana, hein? Simulação. Só simbolizando ali um botãozinho ali no meio. Muito bacana. Legal, hein, professor? Show, hein? Eu gostei muito desse botão amarelo aí, viu? Vai fazer o cabo dela agora? Vou fazer uns galinhos. Beleza. Você que manda. Você é quem manda. Show, o professor pegou um pincelzinho pequeno agora. Pegou ali o verde... o verde inglês. Um pouquinho de branco. E vai clarear um pouquinho mais. Para fazer ali o galinho, né? Da onde sai ali o botão. O galinho do botão ali na parte de cima. Uma luz bem discreta ali, muito legal. Fazer o cabo aqui. Ele vem por cima da folha. Olha lá, galera, a precisão na pincelada. Show, hein? Você já deu outra cara. Ele estava na parte de trás, agora ele já veio para a parte da frente. Só pegou um tom mais escuro ali. Ó, você vê que ele trocou o pincel, pegou um pincel mais curto. Agora ele está fazendo a parte mais aberta ali na base do botão. Olha lá, como trabalhar para puxar agora o cabo que sai da rosa que está virada. Olha que bacana, pessoal. Que sutileza, que transparência. Bonito, né? Show de bola. Agora ele vem com a luz ali, com verde inglês e um pouquinho de branco. Uma luz bem sutil. Ele está aproveitando um pouco do amarelo indiano também que estava ali. Amarelo, mais verde inglês, branco. Uma composição de amarelo, verde inglês É o que tem e na branco. paleta. É o que tem na paleta, é isso aí. Trabalhando com a paleta suja, é isso aí. Sabe quando você está ali finalizando a obra e você vê ali os tons acontecendo na sua paleta? É mais ou menos isso. Olha que legal, pessoal. E é aquele simbolismo que ele fez ali no botãozinho perdido, fez toda a diferença agora na hora que ele puxou o cabo por cima. É tudo premeditado. Show de bola. Show de bola. Muito legal, professor. Muito legal. Que videoaula, hein, gente? Que videoaula. Sensacional. Pelo conteúdo, não só do que está sendo pintado agora, que fala por si só, mas também da transparência do vaso que já foi feito na aula 1. Olha que composição numa tela 30x40. Sensacional, professor. Sensacional. Esse vídeo ficou maravilhoso. O professor vai jogar um pouquinho de luz ali com amarelo Nápoles branco no vaso. Quer dizer, ele vai acender um pouco mais ali a transparência, né? Muito legal. Pequenas pinceladas ali no fundo seco. No lugar certo, para dar um destaque correto. O professor faz questão de ir para os arremates finais ali com qualidade. Sem medo de ser feliz, professor. Sensacional. Muito bom. Agora ele puxou um tom mais do fundo ali, né? Para assumir e fazer um degradê naquela pequena luz que ele envolveu ali na parte de trás do vaso. Show de bola, hein? Rosas Reduté. Procurem no Google. Já deixei soletrado em alguma parte do vídeo. Depois não esqueçam de procurar por aí, hein? Agora o professor está pegando novamente Quando pensa que acabou. Quando pensa que acabou, vem um pouco de vermelho chinês, um pouquinho do amarelo ou vermelho óxido transparente com vermelho chinês, para marcar um pouco mais o fundo. Sensacional. Que show de bola. Olha, galera, sempre dá para melhorar, né? Fala sério. Sensacional. Bem marcado, hein? Muito bonito. Muito bonito.
Show, professor. Agora vem as famosas Gotinhas. Então, ó, para não te dar muito trabalho, se você quiser colocar nas folhas, uma na folha aqui da frente, para ficar legal, porque a rosa tá tão bonita, que eu acho que, e outra, ela tem uma composição tão grande de pétalas, que acho que nem pede uma gota ali, né? É mais a folha mesmo, para dar um toque de classe, já que nós viemos até aqui com qualidade, vamos finalizar com qualidade, vamos finalizar em detalhes. E ali provavelmente eu já vou dar editando o vídeo e deixar a pincelada bem próxima ali. Você que já viu o professor fazendo gotas por aqui, sombra, sombra, luz e luz. 4 pinceladas, praticamente. Show, hein? Aí, mais uma aí, vai ficar show de bola. Muito bacana. Teremos 3 gotinhas ali. Agora a parte clara, que o professor vai jogar na base. Anatomia da gota. Sombra, sombra. Agora a luz na base e depois vai a luz na parte de cima da sombra, que é onde você... A gota ali, ela pula, né? No momento em que você faz aqueles pontinhos de luz na parte de cima, que é o que o professor vai fazer agora. Bem sutil. Nossa, sensacional. Sensacional, sensacional. Show de bola. Olha isso. Que é isso, hein, gente? Que aula é essa? Terminamos? Ou ainda vai ter mais alguma surpresa? Não. Que várias vezes ele falou, vai acabar agora. Ele falou, não, quando pensa que acabou, mas agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. Galera, olha que vídeo aula sensacional. Compondo mais uma vez a nossa proposta, né, de 2 videoaulas. Aqui nós fizemos, a primeira o professor fez o fundo, tá, da tela, fez esse vaso com uma transparência fantástica, e agora nessa videoaula ele colocou todos esses elementos aí, folhas, rosas redutê abertas, viradas, botões, enfim, um show de transparência e de tons. Gostou? Por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Assim como nós temos 3 pilares na nossa pintura, que é formato, luz e sombra, aqui é inscreva-se, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a crescer no canal. Precisamos muito da sua ajuda para continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui de forma gratuita para todos vocês. Novamente, muito obrigado a todos, estejam sempre com a gente e nos acompanhem não só aqui no YouTube, mas também nas redes sociais, no Facebook, tá bom? Galera, muito obrigado, um abraço a todos, valeu!